Eu sou Gessé Cardoso, Jornal Notícias Úteis da Zona Oeste, reportando para o canal YouTube Notícias Úteis ZO. Nesta terça-feira, 27 de maio de 2025, estamos na Avenida Santa Cruz, em Realengo, em um dos trechos do Rio Catarino, um dos principais responsáveis pelas inúmeras enchentes que assolam o bairro. Nesse ponto, você consegue ver o leito do rio, algumas residências em volta. Do outro lado, você vê a sequência dele também, nesse caso, já dentro das instalações da Universidade de Castelo Branco. Esses são um dos pontos assoreados, agredidos pelo homem, pela iniciativa pública, pela iniciativa privada, que justificam as diversas enchentes que acontecem no bairro. O Rio Catarino nasce na Serra do Barata, corta todo o bairro, e na altura da Avenida Brasil, na Rua Manaus, é onde ele segue em direção à Bahia. E de lá, da Rua Manaus, em direção à Serra do Barata, é o ponto em que deve se iniciar a correção, a desobstrução do leito desse rio. O CREA tem um projeto pronto, elaborado, pedido pela Associação Comercial de Realengo, da qual eu participava na época como um dos diretores da instituição. E esse projeto está simplesmente guardado, engavetado, e ninguém desenvolve. O prefeito Eduardo Paes nega tudo isso, não dá importância a isso, e diz, recentemente, quando ele construiu o Parque Suzana Naspolini, Parque Ambiental aqui de Realengo, recém-inaugurado, ele diz que ele tem ali uma ferramenta que vai acabar com as enchentes do bairro. Um depósito de água, tipo o que foi construído na Praça da Bandeira, e que também não resolveu a questão lá, e também não vai resolver aqui. Tá? Então, o Rio Catarino precisa ser desassoreado, é preciso que haja uma intervenção em todo o seu leito, aonde houver agressão a ele, naquele ponto que ele foi agredido, ele tem que ser recuperado e devolvido a ele o seu leito original. Só assim Realengo pode sonhar em deixar de conviver com as enchentes que tantos prejuízos materiais têm causado aos moradores de Realengo. E é lamentável que o prefeito Eduardo Paes, nesse momento, que teve a oportunidade de tratar do Rio Catarino, já que ele falou em solucionar as enchentes de Realengo, ele não fez. E Eduardo Paes, nós temos que saber quem é Eduardo Paes, né? E Eduardo Paes é um político antigo, é um político que está na Prefeitura do Rio há quase 20 anos e que não tratou de resolver nenhum problema básico da população de Realengo. Nem vai tratar, porque isso não é feitio dele. Ele é daquele político antiga, que promete, e quanto mais problema tiver para ele resolver, mais motivo ele tem para fazer campanha e continuar mentindo, dizendo que vai resolver. E não vai. Né? E nós precisamos fazer essa reflexão antes de achar que ele pode ser governador do estado, que é o sonho dele de poder.
já há algum tempo. Já perdeu o Dix, né? O juiz Dix, que foi governador do estado naquela campanha, foi vitorioso. E ele vai perder de novo porque ele é um político antigo. Se nós refletirmos, né, a ação desses políticos, nós vamos ver que eles vivem da desgraça, né, alheia. Se eles resolverem os problemas, eles não têm mais como fazer campanha, eles são pequenininhos, eles não pensam grande, eles não pensam em ver a sociedade brasileira tendo um salário mínimo ao nível de R$8.000, R$10.000, talvez desse para ele viver dignamente, independente de esmola deles. Eles querem manter o salário mínimo a R$1 e pouco, né, a R$1.000 e pouco, e ficar, né, comprando o voto da população desinformada, população não preparada, né, para analisar o custo do voto deles, né? Então, é isso, a lembrança é essa. Muda a política, muda esses políticos, pô. Talvez você, morador de Realengo, não você se for de meia idade, se for um jovem adulto, mas o teu neto, o teu bisneto, talvez eles possam morar em Realengo mais tranquilo, sem medo de enchente. Isso é um legado que você poderia deixar para as futuras gerações. Mas para isso você tem que renunciar essa política atual. E começa por não votar em Eduardo Paes.